Você quer apoiar o nosso canal e nos ajudar a produzir mais conteúdo para você? É simples, basta você acessar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com este simples gesto, você estará nos ajudando muito. Qual é a cruz que pode me levar para o céu? Cruz pode levar para o inferno também, viu? Não é só para o céu que leva, não. Porque tudo depende de como a gente assume a cruz que tem, não é verdade? Eu já vi muita gente amargurar uma vida inteira por causa da cruz que tem. E eu já vi pessoas superarem de maneira brilhante esta cruz e estabelecerem uma situação de céu. Antes de pensar o inferno e o céu como realidades escatológicas que se darão após a nossa morte, antes de pensar do céu que eu vou ter, antes de pensar no inferno que eu posso ter depois da minha morte, eu tenho que pensar na dimensão histórica que essa escatologia me sugere. Quando eu vivo, eu crio o inferno ou eu crio o paraíso. Veja bem, quando eu escolho viver, eu escolho os sentimentos que eu vou ter, as atitudes que eu quero ter na vida, eu acabo sendo parceiro de Deus ou não, né? Então eu crio o céu ou eu crio o inferno. Então se eu tenho uma cruz, se eu estou vivendo uma dificuldade hoje, tudo vai depender de como eu administro essa cruz. Porque eu posso transformar essa cruz num estado de superação, de beleza, de beatitude, né? E aí eu descubro, naquele momento de cruz, um elemento que me transforma, e aí eu estou criando o céu na minha vida. Ou eu faço dessa cruz, transformo esta cruz num elemento de destruição para mim. Aí eu faço o inferno acontecer. Porque tudo o que me destrói como pessoa é um elemento diabólico. Todo dia nós vamos ter uma cruz para enfrentar. Todo dia nós vamos ter uma dificuldade para administrar. A vida humana é assim, minha gente. E é claro que há momentos da nossa vida que a cruz fica mais pesada. Ontem tive a oportunidade de encontrar com a Roseli Barca, que é aquela mulher que perdeu os 2 filhos únicos de uma única vez. Os 2 filhos morreram num único acidente, num momento só. A família acabou. E eu ontem encontrando com ela, né, perguntei: minha filha, aí, como é que você está, né? Como é que você está vivendo este momento? E ela me disse uma coisa muito sábia. Ela falou: padre, administrando a dor de cada dia. Não tenho como viver diferente. Só que a gente olha nos olhos da Roseli, a gente descobre que Deus está tendo a oportunidade de agir nessa dor. Ela parou de perguntar por que aconteceu, por que foi. Parou de fazer essas perguntas inférteis e começou a colher a vida. Tudo bem, meus filhos estão mortos, eu agora preciso dar conta da minha vida. Preciso dar conta do marido que ficou, da minha família que eu tenho. E o pior, minha gente, que às vezes a família desagrega ainda mais neste momento. Aí a cruz vai ficando mais pesada, porque a perda de 2 filhos, a perda de 2 pessoas, desestrutura tanto uma família que aquilo acaba criando problema de convivência. Ela começa a ter problema de convivência com o marido, ela começa a ter problema de convivência com a mãe, com o pai, com os irmãos. Por isso que a resposta dela é sábia. Padre, um único jeito que eu tenho de sobreviver a este acontecimento é eu administrando um dia de cada vez. E a Sagrada Escritura é muito sábia, né? Quando ela fala que para cada dia deve ter a sua história e a sua dinâmica. Há um dia para isso, um dia para aquilo. Eu não posso querer, no dia de hoje, antecipar o que será de amanhã. Eu tenho que viver hoje, minha gente. E se eu dou conta do dia de hoje, então quem sabe, dando conta do dia de hoje, eu esteja preparando melhor o dia de amanhã. Você já deve ter percebido isso. Quantas vezes a gente se perde na vida porque a gente não administra a matéria de hoje. A gente administra a preocupação que nós temos com amanhã, com depois de amanhã, com o mês que vem. Quando a gente perde uma pessoa, assim como foi no caso da Roseli, como é no caso de tantas pessoas, qual que é o grande desespero no momento da morte daquela pessoa? É que nós olhamos para aquela morte, para aquela perda, já pensando no futuro. Como é que eu vou dar conta de viver sem essa pessoa? Como é que eu vou dar conta de viver sem o meu filho? Como é que eu vou dar conta de viver sem minha mãe, sem meu pai, sem meu irmão?
Se você coloca a vida inteira nessa preocupação, vai ficar realmente absurdo. O peso da cruz vai ser imenso. Se eu retiro este peso da vida toda e começo a pensar só no dia de hoje, então tá bom, meu marido morreu, minha mãe morreu, como é que eu vou administrar o dia de hoje? Se a gente faz assim, se a gente administra só a dor daquele momento, só a dificuldade daquele momento, e quem sabe até a alegria que porventura possa acontecer naquele dia, eu começo a equilibrar melhor dentro de mim aquele acontecimento que foi tão trágico. Eu começo a carregar o pedacinho da cruz que é para hoje. Às vezes nós não damos conta da cruz, é porque a gente enxerga o peso dela todo de uma vez, e não é assim. Nós precisamos olhar para esta cruz com um pouco mais de calma. Eu preciso ter uma tranquilidade para administrar essa cruz. Eu não posso me desesperar com a cruz. Se Jesus tivesse desesperado com a cruz que deram para ele, eu tenho certeza que não passou pela cabeça de Jesus, porque Jesus era um homem de fibra. Eu não vou dar conta de chegar até o final. Ai, meu pai, eu vou ter que levar essa cruz até o Calvário. Não. Ele pensou passo por passo da cruz. E no momento que não deu conta, caiu, levantou, viveu passo por passo da cruz. A cruz que nos leva para o céu é aquela que nós administramos parte por parte. É como se você olha para um lugar que está pegando fogo e você fica desesperado porque você tem que sair dali. Como é que você vai sair dali? Administrando o fogo todo? Não. Você vai administrar o pequeno detalhe onde não há fogo. E é ali que você vai buscar a saída. Se você olha para a casa toda pegando fogo e se desespera, você vai morrer queimado lá dentro. Agora, se você olha para a casa toda pegando fogo, procura manter a calma e observa os detalhes do fogo, você vai ver que há lugares para você sair. E esta cruz nos leva para o céu, sabe por quê? Porque ela não gera desespero, ela gera sofrimento. Não há cruz que não tenha sofrimento, minha gente. Isso é ilusão da nossa parte, pensar que nós vamos passar pela cruz sem sofrer. Se é cruz, é sofrimento. Agora, o sofrimento não precisa ser determinante, ele não precisa nos destruir. Ah, padre, é bonito na fala, não é não. Nem na fala isso é bonito. É bonito é na prática, é o contrário. Quando você começa a descobrir que há um jeito de sobreviver ao momento mais difícil. E depois, quando você olha para trás, falei, eu não acredito que eu consegui passar por aquilo. E aí você agradece a Deus porque você sabe que aquele momento de dificuldade, porque foi bem administrado, gerou um crescimento maravilhoso dentro de você. Isso é céu, isso é paraíso, isso é superação. Se você não se desespera diante do sofrimento e você o encara com maturidade, você vai extrair dele todo o ensinamento que ele tem. Eu tenho certeza absoluta disso. Fala a partir do que eu já vivi, do que eu experimento, do que eu vivo ainda hoje e de tudo aquilo que Deus já me deu a oportunidade de ver, minha gente. O seara do sofrimento no mundo é grande. E o meu trabalho me permite entrar nestes searas, conhecer estes sofrimentos de perto. Como padre, eu vejo o avesso. Eu tenho acesso aos bastidores da humanidade o tempo todo. E o que eu vejo? E ali me surpreendo. As pessoas mais interessantes que eu encontrei nessa vida são pessoas que sofreram muito, mas sofreram de um jeito certo. E as pessoas, as piores que eu encontrei, é duro usar esse termo, mas as pessoas mais maldosas, as mais rancorosas, as mais amargas, são aquelas que sofreram demais e não souberam administrar os seus sofrimentos. Foram pessoas que passaram por processos muito duros de sofrimentos e que não tiveram condições de administrar. Aí devolvem para o mundo essa desgraça toda que um dia foi pequenininha dentro do coração deles, mas que cresceu. Ninguém é por acaso não, minha gente. Nenhum ser humano é incoerente. Ele sempre age de acordo com uma história que ele está tendo. Eu que estou de fora posso até perceber a incoerência e posso até alertá-lo para isso. Mas ele está agindo de acordo com uma história que ele teve. É por isso que Deus precisa entrar nesse processo para nos ajudar a organizar esse passado. A cruz muitas vezes entrou na vida daquela pessoa e foi causa de destruição. Por quê? Porque ela não soube administrar.
É por isso que a gente precisa ter muito cuidado, né? Qual é a dor que hoje a gente enfrenta? Qual é a dificuldade que hoje está batendo na porta da nossa vida? E o que é que nós estamos fazendo com essa dor, com esse sofrimento? Porque aquilo que a gente vai ser no futuro, aquilo que a gente vai ser amanhã, depende do trabalho que nós estamos realizando, fazendo com a dor que hoje a gente tem. E eu tive aqui um contato hoje com uma pessoa que entrou em contato, ela não quer ser identificada. E ela tem um questionamento a respeito do suicídio. Ela me diz: padre, o senhor acha que uma pessoa que cometeu o suicídio cumpriu a vontade de Deus? Deus permite tudo isso, padre? Posso acreditar na salvação da alma de uma pessoa que retirou a própria vida? Minha irmã se suicidou quando tinha 30 anos. A irmã que suicidou, tinha 30 anos. Era funcionária pública e não tinha nenhum problema financeiro, era solteira e tinha depressão. E antes de suicidar, ela esteve na Canção Nova, venceu muitas barreiras, mas logo depois se matou. E quem está escrevendo, ela diz assim: padre, eu rezo, faço muitas orações, pois eu mesma estou muito bloqueada após a morte da minha irmã. Eu não consigo superar tudo o que aconteceu. Não consigo falar muito sobre o assunto, choro demais e não estou aceitando o acontecimento. E tenho muitas dúvidas sobre a salvação da alma da minha irmã. Desculpa, o irmão é homem. Ele deixou uma carta dizendo que estava fazendo isso e que era para eu cuidar da nossa família. É realmente um baque muito triste, né? O suicídio, ele gera na família essa dúvida cruel. Porque nós crescemos ouvindo, que toda pessoa que retira a sua própria vida não tem salvação. Por outro lado, minha gente, nós precisamos tomar uma distância de tudo isso que nós já ouvimos e escutar um pouco a psicologia também. Uma pessoa, quando comete um suicídio, ela pode estar fora de si, ela pode estar fora da liberdade, porque a igreja nos ensina coisas muito preciosas que a gente precisa considerar. Por exemplo, a igreja diz que é pecado quando existe a concessão, a liberdade. Então, se uma pessoa não tem o conhecimento de que aquilo é um pecado, eu não posso imputar uma culpa naquela pessoa. Ela desconhecia o fato de ser pecado. Isso é a ausência de conhecimento. E a igreja também considera que, para haver pecado, é preciso ter liberdade. E aí a reflexão é muito ampla. Nós não podemos ser simplistas. Quando é que você é livre, por exemplo? Quando é que eu sou livre para agir? A psicologia nos ensina, nos ajuda a entender o contexto da liberdade humana, nos dizendo que uma ação para ser livre, eu preciso estar em plena posse de todos os meus recursos humanos para deliberar, isso é, para realizar aquilo e ter uma responsabilidade sobre aquilo que eu faço. Um exemplo muito simples. Uma pessoa usa drogas. Ela é livre para começar. Agora eu pergunto, ela é livre para sair? Boa pergunta, né? Ela é livre para começar. Ela é livre para sair? É aí que está a grande questão. Quando você tem um processo vicioso, o que o vício vai fazendo com a pessoa? Vai retirando a capacidade de decidir. Então você vai perdendo a liberdade. E é por isso que Jesus era muito sábio quando ele queria quando ele tinha a oportunidade, porque querer ele quer sempre, quando ele tinha a oportunidade de interferir na vida das pessoas. O que ele fazia? Ele provocava naquelas pessoas uma reflexão sobre a liberdade.
se quiseres. É sempre uma proposta. É sempre uma palavra que vai desencadear a capacidade de decidir, ou então acordar nos que estavam esquecidos a capacidade de ser livre. Porque a gênese de muita infelicidade humana está ali, quando nós perdemos a liberdade. A psicologia fala que para uma pessoa, e a medicina também, que o suicídio, uma pessoa para suicidar-se, ela tem que estar zerada de serotonina. É o fundo do fundo do fundo do fundo do fundo, é o último degrau da depressão. Porque o que é a depressão? Você já deve ter me escutado falar aqui. Muitas depressões, elas são desequilíbrios químicos. A tristeza, gente, ela é química, ela pode ser medida nos laboratórios. Você tem ali uma baixa de substâncias que vão provocar a tristeza, o desânimo. E hoje, graças a Deus, nós temos tratamentos químicos. O médico dá um remedinho para a gente, por um período, para você reequilibrar a sua saúde psíquica, para você voltar a ter alegria. Aí você tem também a ajuda da alimentação. Nós já trouxemos aqui a doutora Gisela Savioli, uma mulher muito sábia, que em muitos momentos nos auxiliou a equilibrar a nossa alegria com a nossa alimentação. A atividade física. Hoje uma amiga minha, a Lourdinha, que está me visitando, falou assim: engraçado, eu sinto falta da caminhada que eu faço todos os dias. Será que eu estou viciada? Tá, um bom vício. O seu organismo acostumou-se com o bem-estar que ele recebe toda vez que você faz uma atividade física. Porque ele desperta, o organismo é estimulado a produzir a química do bendito bem-estar, gente. Então uma pessoa, quando ela se mata, ela está zerada de serotonina, não existe disposição nenhuma nela. Aí eu pergunto, ela foi livre para isso? Não cabe a nós julgar. Agora, uma reflexão como essa pode aliviar muitas famílias que estão carregando esse fardo terrível de pensar: será que meu filho recebeu a salvação, padre? E aí eu lhe digo que você tem todo o direito de acreditar na misericórdia dele. Sabe por quê? Nós não sabemos o que se passou no coração do seu filho, no coração do seu irmão, nos momentos finais, quando de repente, entre a vida e a morte, ele pode ter sido livre naquele instante para querer a salvação. Não teve tempo de voltar atrás, não teve tempo de consertar o erro cometido, mas entre a morte e a eternidade paira um abismo de misericórdia. Sabe, minha gente, se tem uma coisa que eu não me ocupo é com essas coisas, porque eu acredito piamente na misericórdia de Deus, e que Deus sabe, conhece profundamente o nosso coração, e que eu não tenho o direito de dizer que aquela criatura está condenada, porque eu não conheço a intimidade, eu não conheço os bastidores daquela vida, eu não acompanhei todo o processo que levou aquela pessoa a cometer o suicídio. Então, tenho um profundo respeito, faço de tudo para que isso não aconteça. Toda vez que eu tenho oportunidade de interferir de maneira positiva na vida de uma pessoa, eu vou interferir. Se eu souber que ela está com tendências suicidas, eu vou alertar a família para buscar uma ajuda médica, porque às vezes a pessoa se mata porque está deprimida do ponto de vista químico, não é de motivos. Volto a dizer, nos dias de hoje, existem muitas pessoas que são suicidas em potencial por causa do estilo de vida. Então a gente vai lá, corre, auxilia e ajuda. Agora, infelizmente, quando nós não chegamos a tempo, quando a palavra não chegou a tempo, quando a ajuda não chegou a tempo, só nos resta dizer que existe a misericórdia de Deus onde nós podemos nos agarrar. E eu não me retiro desse direito, sabe? Eu acredito mesmo que Deus nos ama e que Deus conhece todo o coração. E que é sempre uma satisfação dele. É alegria para Deus
poder resgatar cada um de seus filhos. Eu tenho falado muito sobre isso. Fica cada vez mais difícil ter vida interior nos dias de hoje. Porque a vida interior é um voltar-se para dentro. É um olhar que vai no oposto do que nós costumamos fazer. Nós estamos sempre voltados para fora, preocupados com o que estão dizendo. A cada dia é uma notícia que nos deixa ainda mais desanimados. Como é que nós vamos viver uma vida interior se nós estamos estimulados a ficar para fora o tempo todo? A gente não sabe nem mais fazer silêncio. Em quantos problemas você se envolveu, perdeu a sua paz, perdeu a sua concentração, desarmonizou você, acidificou o organismo, como eu gosto de dizer, aquela descarga de coisas ruins dentro de você, para uma situação que, se você estivesse um pouquinho escondido, tudo teria se resolvido sem até mesmo que você tivesse conhecimento daquilo. Sim, a facilidade com que a gente manda uma mensagem para o outro, e às vezes até a crueldade do horário que nós escolhemos mandar. Cruel, às vezes você tem um assunto, você pode perfeitamente esperar amanhecer o dia, mas o espírito de porco que ronda-nos e que fica ali cavucando do nosso lado, coça no seu dedo, e você vai e escreve aquele assunto que você sabe que tirará o sono, ou aquela crítica, aquela palavra amargurada, doída, e você manda. Quantas vezes a gente se desrespeita assim? Quantas vezes eu fiz isso com pessoas que eu amo? Ao invés de esperar amanhecer o dia, o dedo coça, você não domina a ira, quer saber? Eu vou mandar é agora. Tudo porque temos pressa. Tudo porque não sabemos lidar com o momento presente. Tudo porque nós estamos cheios de falsas urgências que estão nos adoecendo muito, muito. Quantas vezes, por questões familiares, eu também fui. Sabe aquela olhadinha que você dá no celular na hora que levanta de madrugada para fazer um xixi? Isso é coisa do diabo, não faça isso mais. Antes tinha aquela desculpa que é para orar a hora, né? Aí eu me lembro que um dia tinha lá uma mensagem de um parente. Às 3 horas da manhã, acordei para fazer um xixizinho, olhei aquela... Meu amigo, não, quem dera, não era... Quem morreu? Quem dera. Um pouco pior. Porque se morre a gente velho em terra. O problema é quando aquilo provoca um mal-estar em você, de mágoa, de desrespeito, de ressentimento. Aí a pessoa morre de outro jeito para você, o que é pior. Estamos tão negligentes em relação ao nosso sono, ao nosso descanso. Há pessoas que não se permitem descansar. Aquele celular na mão dia e noite, e vai para a cama, o celular vai junto, e dá 2 horas da manhã, sabe que vai ter que levantar cedo no outro dia, e não consegue desligar aquele infeliz, porque é uma ansiedade terrível. Às vezes nós sofremos porque antecipamos até mesmo a conclusão de que aquilo é ruim ou bom. Quantos problemas nem problemas são? E você apavora na hora que aquilo acontece, você já perde o equilíbrio porque você não teve a sensibilidade, a vagareza de caminhar na direção daquilo que está acontecendo e olhar se de fato é um problema. Nós estamos ansiosos em relação às pessoas. Às vezes o outro acabou de chegar, você já classificou como antipático. Nem conviveu.
aquele saber apressado, sabe? Que é tão desgastante isso, nos priva tanto, porque é a inaptidão de viver o tempo que você está tendo. Calma, deixa a pessoa chegar. Se depois você não gostou, você continua tendo o direito de não gostar, mas dê a oportunidade de saber, porque pode ser que você fique no prejuízo, pode ser que seja uma pessoa adorável, que você fica privada de conhecer, de conviver, porque você se apressou em classificá-la como desagradável. Interessante, minha gente, como nós sofremos porque não somos capazes de compreender o tempo. Como nós hoje somos especialistas em ansiedades. E a ansiedade, ela não é outra coisa senão uma inaptidão em lidar com o tempo. A pessoa ansiosa é aquela que está vivendo no momento presente, uma preocupação que pertence de repente ao amanhã, ao depois de amanhã, ao mês que vem, ou até mesmo a um futuro que nós não sabemos precisar. A nossa relação com o tempo, ela nos adoece. Padre, como é que nós podemos solucionar isso? Também estou aprendendo. Uma coisa que tem dado muito certo para mim, que está me ajudando muito a viver nos últimos tempos, é justamente no momento em que eu percebo que a pressa do outro está prejudicando a minha vida, eu barro, eu seguro. Eu coloco limites. Nós nunca estamos no tempo que estamos. Ou melhor, nunca estamos no tempo que temos. É impressionante. Ou estamos ocupados com o passado, remoendo o que não fizemos ou o que fizemos de errado, ou estamos no futuro preocupados com o que será. E o momento presente, que é a única matéria possível de ser experimentada, o único tempo que de fato nos pertence, porque o passado, ele fica registrado em nós como memória, mas você não tem mais como interferir no passado. E o futuro, essa matéria que também não nos pertence, que é uma possibilidade, porque ninguém nos garante que teremos, ela só pode ser efetivamente preparada se nós tivermos a consciência daquilo que hoje está sendo entregue em nossas mãos. Sim, hoje mesmo. Tem que responder com pressa, então não quero. Se tem de ser na pressa, se eu não tenho o direito de refletir, claro que muitas coisas são urgentes mesmo. Mas quando você percebe que você precisa exercer o direito de escolha, não abra mão disso. Não permita que a pressa do outro se torne sua. Nós estamos ficando todos doentes por causa dessa pressa. No Eclesiástico, há um trecho lindo que fala que debaixo do céu há um tempo para cada coisa. Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de chorar, tempo de se alegrar. E nós já sabemos isso, já virou até um clichê para nós. Mas por que esse saber não é o suficiente para mudar a nossa conduta? Sim, aí você chega à conclusão de que saber algumas coisas não basta. É preciso que o conhecimento, que aquilo que se sabe, de fato entre nas veias, corra como um sangue dentro de nós, irrigue a nossa mente, a nossa mentalidade, o nosso jeito de pensar, de sentir, e se transforme em atitude. Eu não sei se você vive isso. Se tem uma coisa que eu pessoalmente identifico a ansiedade das pessoas, porque eu gosto muito de mostrar músicas para os outros, para os meus amigos. E eu meço o nível de ansiedade da pessoa quando eu mostro uma música para ela. Ali, eu tenho uns amigos que, quando eu mostro a música, eu já fico de olho. Vamos ver como é que vai reagir. Eu já sou igual aquele velho chato, sabe, que já faz só para testar.
E admiro muito quando eu percebo que aquela pessoa soube viver a experiência que eu propus. Porque eu gosto de viver essa experiência. Se a pessoa vai me mostrar uma coisa que ela considera especial, eu acho absolutamente respeitoso da minha parte ver, ouvir o que o outro está me mostrando em silêncio, sem ficar interferindo. Tem gente que tem a sensibilidade de ouvir a música e depois que termina a música ela te faz perguntas. Tem gente que não. Na introdução começa: quem é? Aí entra a voz da pessoa. Nossa, a voz dela parece com o fulano de tal. Ela não está ouvindo a música. Nossa, que bonito, hein? Onde que é? Quem que é essa pessoa? Ela não está prestando atenção no que vocês estão mostrando. Eu não sei se a gente tem uma ansiedade de mostrar, de agradar, de dizer que a gente está gostando. Outro dia eu peguei um no flagra. Eu mandei uma música que tinha 5 minutos e pouco no WhatsApp. Eu mandei, o azulzinho viu, né? Eu vi na hora que me visualizou. Não deu 1 minuto, ela falou: que lindo! Não chegou, não ouviu nem a introdução e já se manifestou. Que ansiedade é essa que não nos permite viver? Minha gente, a vida sempre vai nos pedir calma. Aliás, o sabor da vida só é possível de ser percebido quando nós estamos pacientes com a vida. Caso contrário, não sentimos o sabor. A gente come sem sentir o sabor. Mas é ansiedade. Nós estamos assim em relação ao que a gente come. Sabe o programa da Ana Maria Braga? Que ela come o negócio e ela leva um tempinho com a comida para poder dizer se gostou. Mas geralmente sempre ela passa debaixo da mesa e faz aquela barulheira, o Louro José grita, não é assim que funciona? Também vejo a ansiedade de alguns convidados dela. Mal pôs o negócio na que delícia! A gente ainda não saboreou e nós já estamos dando palpite. E o alimento, ele precisa ser esparramado na boca. Todas as papilas degustativas têm que entrar em ação para você saber de fato se gostou ou não. Pode ser que no final amargue. Então não tenha pressa de dizer que gostou, porque talvez você vai ter que comer aquela comida até o fim sem ter gostado, porque você se antecipou em dizer, porque você viu só as primeiras notas do sabor. Você percebeu somente as primeiras notas daquele sabor e já se antecipou em dizer que gostou. Calma. Mas por causa da nossa pressa em não compreender o que está acontecendo, nós já criamos toda uma trama absolutamente desnecessária, liberamos toxinas que nos envelhecem, que nos adoecem, porque nós não tivemos a serenidade de esperar e de perceber o que de fato está acontecendo. Por que a ansiedade nos engorda? Porque a gente come muito mais do que precisa. Há algumas pessoas que, sem o controle disso, acabam descontando no alimento, descarregam no alimento toda a sua ansiedade. Presta atenção quantas vezes você mastiga um alimento que você põe na boca. E você vai ter condições de saber se você está ansiosa ou não. Outro dia, eu gosto muito de ver aqueles programas, aqueles documentários de pessoas que precisam emagrecer. E eu fico observando que boa parte daquelas pessoas que estão passando pelo processo de reeducação alimentar, essas pessoas não mastigam. Você vê pela rapidez com que engolem. Isso já é um sintoma de ansiedade, né? O alimento, minha gente, ele precisa ser triturado. A função dos dentes é impressionante, porque todos eles trabalham em conjunto. Só que às vezes a gente engole sem ter rasgado. Então os 2, 3 dentes não ficam servindo para nada. Por quê? Estamos com pressa. É o tal de comer sem sentar. Tem gente que come andando. Eu tinha uma mania, a Teca deixava a minha comidinha lá no fogão,
Eu tinha uma mania de pegar o prato e ficar andando pela casa. Eu perdi o ritual do alimento. E quanto mais rápido eu terminasse, melhor, porque eu precisava me livrar da necessidade de comer. Eu tinha que ir para o computador, tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo. Olha que coisa horrorosa. Você lidar com o alimento que te faz vivo como um momento que você precisa se livrar rápido dele. Tem sido normal na nossa cabeça este comer com pressa, porque o alimento é um empecilho, a necessidade de comer tornou-se um empecilho para nós, porque nós precisamos de tempo para muitas outras coisas, e a gente começa a negligenciar o tempo necessário para nós. Padre Fábio, desejo esclarecer uma dúvida. Sou mãe solteira, tenho um filho de 25 anos já casado e uma filha de 16 que mora comigo. Quero saber o que é família para a igreja, pois alguns religiosos com quem conversei me disseram que não constituo família por não ser casada. Isto me perturba muito. Afinal, para a igreja, o que é a família? Família, minha amiga, é sempre um grupo de pessoas, seja ele constituído de 2, de 3, que estejam vivendo em consonância com a palavra de Jesus. O resto pode ser fórmula pronta que beira a hipocrisia. O que é uma família verdadeira? Eu não tenho o direito de dizer que você não é família. Sabe por quê? Eu não conheço a sua vida, eu não conheço a sua relação com seus filhos. E não é porque você ficou solteira com esses 2 filhos que eu vou retirar de você o título de família. Imagina, que hipocrisia da minha parte, porque eu vejo aí homem casado com mulher, pai de filhos, e que eles não são família coisa nenhuma, porque vivem numa traição constante, vivem no adultério o tempo todo. Então isso é muita hipocrisia. A igreja, ela nos assegura que a família, ela é o lugar onde nós crescemos no amor. O resto é invenção nossa. O lugar é o seio da família. A família é o seio onde cresce o amor. É claro que a igreja orienta e pede que essa família seja completa, que ela seja pai, que ela seja mãe, que ela seja filho, que ela seja irmãos, pronto. Mas a partir do momento que isso não foi possível, a gente tem que trabalhar com o que a gente tem. Se você tivesse se casado, tivesse um esposo, tá certo, os seus filhos teriam uma riqueza ainda maior de terem um pai ao lado deles. Mas se não tem, minha filha, não se sinta não possuidora de família, porque eu tenho certeza que você, como mãe solteira, você pode experimentar na sua carne que é muito mais doído. Você precisou se desdobrar, você precisou ser pai, você precisou ser mãe, não é assim? E é claro que você, na experiência de ter sido mãe solteira e de sofrer tudo que você sofreu, e ainda deve sofrer até o dia de hoje, você não recomenda a ninguém que seja mãe solteira. Eu particularmente não recomendo. Tive histórias na minha casa, minhas irmãs, e eu vejo o sofrimento que é educar um filho sem ter um pai do lado. Mas a partir do momento que a situação está constituída, está ali estabelecida, crie a família. A família começa a existir no momento que vocês se amam, no momento que vocês se respeitam, no momento que vocês estabelecem vínculos, porque não basta ser parente, né? Maternidade não é apenas um exercício biológico. Maternidade não é só uma função social também, não. É sobretudo constituir significado. Este é o meu filho, e eu o coloco na perspectiva de ser meu filho o tempo todo, no amor que eu amo, na educação que eu dou, na palavra que orienta. Não adianta nada você pôr no mundo e esquecer. Aí você quebra o vínculo familiar. A família deixa de existir no momento em que as responsabilidades não são exercidas. Volta mais uma vez o assunto anterior. Família não é também fruto de milagre. Não é porque o pai e a mãe estão dentro de casa e todos moram juntos que nós podemos nos considerar família, não. A gente perde o direito de dizer que somos família da mesma maneira como uma franquia perde o direito de ter aquele nome estampado na sua porta porque não cumpriu o que deveria cumprir com o proprietário da franquia. Uma família deixa de ser família no momento em que nós nos esquecemos da responsabilidade. O pai deixa de ser pai, a mãe deixa de ser mãe, o filho deixa de ser filho. A gente fragiliza assim o conceito de família. Mas nós não podemos retirar. Se o lar tem amor, tem carinho,
se ele tem responsabilidade, ainda que não tenha um pai ali dentro, que seja só uma mãe, porque como é que fica então a história das viúvas? As mulheres que perderam seus maridos, elas deixaram de ser família por causa disso? Não. Volto a dizer, minha gente, e eu prefiro errar aplicando a misericórdia a acertar aplicando a injustiça. Às vezes a gente encontra muita gente sofrida com esse discurso, às vezes agressivo. Como uma vez encontrei uma pessoa que eu gosto muito, há muito tempo não convivo mais, há muito tempo não encontro, mas escutei essa confissão dela. Ela não se casou porque o marido já tinha tido uma outra união. E a união desse rapaz, uma coisa extremamente tumultuada, extremamente difícil, sofrida. E quando estavam fazendo 38 anos de vida conjugal, imagina isso, com uma família inteira constituída, e que eu conheço, uma família que se respeita, uma família que se ama. Essa mulher que nunca comungou, porque ela tem consciência do limite dela, mas de Eucaristia diário, não comunga, mas ela comunga a palavra, ela participa da missa diariamente. E o marido, quando pode, do lado dela. Quantas vezes eu vi? Tanto é, minha gente, que eu fiquei sabendo que aqueles dois eram amaziados, como se diz lá em Minas, né? Ajuntados, né? Muito tempo depois, mesmo porque eu era amigo de um filho deles. Eu não imaginava tamanha harmonia e o carinho daquele casal. E essa senhora caiu na bobagem de pedir que o padre desse uma bênção aos dois. Ela foi com toda a humildade do mundo: padre, eu sei que nós não podemos fazer uma missa, eu sei que nós não podemos comungar, a gente é consciente de tudo, a gente não quer que o senhor simule um casamento para nós, eu só gostaria que no dia que a gente completa 38 anos de casado, que a gente pudesse vir aqui na sacristia discretamente, que o senhor rezasse por nós, que o senhor fizesse uma oração de ação de graça conosco, já que a gente nunca teve a oportunidade de fazer isso. A gente não quer fazer isso em público, a gente queria fazer particularmente. E naquela hora, minha gente, que o padre tinha uma oportunidade linda, né, de acolher. Hoje a igreja garante os casais de segunda união, ou até mesmo se interessar, procurar saber por que o primeiro casamento dele não deu certo. Ele que tinha ficado, não sei, 2, 3 anos casado só, foi traído pela mulher, foi abandonado pela mulher, e depois, no momento do sofrimento, encontrou essa outra criatura. Viveram esse tempo todo junto ao lado. O padre, no momento de insensibilidade, fala assim: eu não vou dar bênção coisa nenhuma a vocês, porque vocês dois já estão no inferno. E aí, minha gente, essa mulher me procurou porque ela estava tentando digerir essa palavra. Padre, será que eu verdadeiramente estou no inferno? Será que mesmo eu, tendo amado tanto que eu amei, cuidando dos filhos que Deus nos deu, do jeito que eu cuidei, e até cuidando do filho dele que sobrou para mim, no bom sentido, porque a mulher dele, a primeira, não quis nem ficar com a criança, padre. Eu recebi o meu marido com um filho mais velho, que não era meu, e que está lá dentro do meu coração, é meu filho e me ama como se eu fosse a mãe dele. Será que eu mereço um inferno depois disso tudo? Veja bem, minha gente, aqui no caso, o padre teve a infelicidade de interpretar a partir de uma regra seca, sem reflexão. Porque a igreja é tão sábia, porque ela tem uma regra para todos. Mas ela me permite, no exercício da minha responsabilidade ministerial, aconselhar do melhor jeito possível, porque a igreja não quer perder as pessoas. Às vezes, um discurso ou outro, mal feito, mal intencionado, sabe? Às vezes até na ingenuidade, no desconhecimento, fere profundamente uma pessoa como essa. Eu não tenho coragem de dizer que você está no inferno, eu disse para ela. Muito pelo contrário. Porque o que eu vejo na sua casa é um contexto de harmonia, é um contexto de respeito, é um contexto de fidelidade. Eu não posso acreditar que por causa de um detalhe lá há 38 anos atrás, Deus venha considerar tudo errado que vocês viveram. Também não estou dizendo que você está livre de ter que prestar conta da sua opção, não estou. Mas eu não creio, e definitivamente eu não tenho inteligência para isso, acreditar que Deus possa considerar-nos a partir de uma regra aplicada com frieza e calculismo.
Então nós estamos sendo hipócritas. E aquele casal que se casou bonitinho na igreja, e ele que nunca foi fiel à esposa, ela que nunca foi fiel ao esposo, esses estão no céu? Que céu é esse? Que inferno é esse? Sim. Que conceitos são esses que nós ainda não temos clareza ao trabalhá-los? Então eu tenho medo. Antes de julgar alguém ao inferno, eu prefiro dar a ela a possibilidade do céu. Ah, padre, você está passando a mão na cabeça. Não, eu acho que eu estou tentando ser no mínimo humano, que é o que ela precisa naquela hora. Porque às vezes, gente, a coisa mais fácil é jogar o outro no inferno. A decisão pelo inferno é a coisa mais simples do mundo. Você faz isso com você o tempo todo, eu faço comigo. Pode observar, às vezes nós erramos feio na vida. Há 5, 6 anos atrás, há 7, 8... Não sei quando foi o erro que verdadeiramente você considera o pior da sua vida. Você pode ter certeza que analisar-se a partir do erro e condenar-se é mais fácil do que você buscar um caminho de solucionar isso. Só que tem um detalhe: nós não podemos nos esquecer que entre a morte, entre o último suspiro de um ser humano e a sua morte, paira um abismo de misericórdia. Porque se fosse assim, não haveria salvação para Santo Agostinho, não haveria salvação para o ladrão que estava lá do lado, Dimas, pedindo a Jesus que se recordasse dele no paraíso. Quando ele desconcerta aquele ladrão ao dizer: não se preocupe não, meu filho, porque hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Veja bem, aquele homem, ele representa tudo o que tinha de pior naquela época, uma escória da humanidade. Morrer crucificado era a pior forma de castigar uma pessoa. Significa que o crime dele era um dos piores. Estava ali, sendo salvo pelo olhar de Jesus no último momento. Esse é o Cristo que nós acreditamos, esse é o Cristo que nós anunciamos. Como é que eu vou lidar o inferno se eu sei que para o Cristo ainda sempre existe uma solução? Senão não é boa nova, senão não é boa notícia coisa nenhuma. E não se trata de nós cairmos no moralismo besta, nem cairmos também no discurso permissivo. Não queremos nem o discurso moralista frio, calculista, nem queremos ser permissivos. Nós só queremos deixar para que Deus faça aquilo que é específico dele. Eu não posso salvar, eu não posso condenar. Eu posso ser humano. Se vai ser salvo, se vai ser condenado, que seja para Deus decidir, e não para mim, nem para você. Quem sabe se a gente livrasse o nosso discurso das condenações, a gente estaria um pouquinho mais próximo daquilo que Deus quer de nós. Hoje, por exemplo, eu tenho 1000 motivos para me condenar. Você também tem. Mas não acredite neles não. Apenas aprenda com os erros que você cometeu. Condenações não servem para nada. O que pode melhorar a nossa vida é a gente olhar para o erro cometido, com ele aprender, superar e modificar o nosso jeito de ser. É isso que eu desejo a você. Que a bênção do coração de Jesus seja derramada sobre o nosso coração, sobre a nossa vida, a ponto de nos entusiasmar para mudar o que precisa ser mudado dentro de nós e a gente se livrar de toda. Tem muita gente viva que já morreu. Não é assim que funciona? O desafio da religião é justamente soprar vento dentro de nós. Soprar o sopro que nos mantém vivos. É tão frutuoso você identificar na vida quais são as realidades que lhe mantêm vivo. Quais são as situações que sopram alma no seu corpo. Esse é o contexto das religiões. Quando nós saímos de casa na intenção de rezar, outra coisa nós não queremos senão soprar alma no nosso corpo. Buscar elementos, ritos que nos ajudem a viver. Porque quando Deus acontece verdadeiramente no nosso coração, Ele modifica, sobretudo, a nossa vontade. Minha gente, nós estamos tão empobrecidos que nós ficamos
a nossa pobreza ela fica evidenciada justamente na nossa falta de tempo. Se você for fazer uma análise, quem é rico? A maioria dos ricos que tem dinheiro que eu conheço, eles não têm tempo. Eles não têm tempo para eles não têm tempo para suas alegrias. Mas não é um privilégio só dos endinheirados, não. Nós também. Como nós estamos carentes de tempo. E de repente você é colocado diante de um Deus que tem tempo para você, que não tem pressa em lhe ouvir, que não tem pressa, alguém que está disposto a lhe ouvir. Porque a não percepção do tempo nos priva de viver as coisas mais especiais da vida. Geralmente quem não tem a percepção do tempo tem a necessidade de ter datas especiais para isso e para aquilo, e só vive no momento da data especial. E a rotina, que é o de todo dia, que é essa oportunidade que nós temos de festejar o menor dos acontecimentos, né? De tornar a vida sempre especial. O simples fato de estarmos juntos. É sobre isso. O viver bem, a nossa relação com o tempo, porque a vida é trem-bala, parceiro. E quando menos a gente espera, está na hora de partir. E aí a gente parte amargo, né? Porque a gente não parte de uma vez. Esse partir é processual. Estou sempre partindo. Mas chega um momento da vida em que eu percebo de fato que eu estou partindo. A minha juventude não me permite perceber que eu estou partindo. Mas à medida que o tempo vai se acumulando em nós, a consciência fica aguçada para perceber que está partindo. E aí é a hora. É o momento em que a fatura vem naturalmente nas mãos. E a gente inevitavelmente precisa olhar para o resultado da vida vivida. Eu planto um pé de laranja, eu não posso esperar colher morangos. Às vezes as pessoas plantam laranja e querem colher morango, e acham que Deus é obrigado a dar os morangos para ela. É só uma criada de vergonha na cara, e a gente vai ver que nós estamos pedindo o que não nos cabe pedir. Ah, padre, mas e aquela história de que Deus faz o impossível? Sim, Ele continua tendo o direito de fazer o impossível. Mas não se esqueça que Ele continua tendo o direito de exigir que a gente plante do jeito certo. Eu tenho o direito de esperar pelo impossível, tenho. Mas eu só espero pelo impossível depois de ter feito tudo o que foi possível. Então, se a cruz está pesada, não tem que reclamar da cruz. Faz parte da minha vida. Se você for ver, todos nós aqui estamos de alguma forma carregando uma cruz. Você não é mais bonito que os outros. Por que você não teria de carregar uma também? E a cruz, ela está diretamente ligada ao que escolheram por nós ou que nós escolhemos. Não adianta. Às vezes eu me deparo com algumas escolhas que eu faço no meu dia a dia que são absolutamente contrárias ao ato de soprar vida dentro de mim. Às vezes eu me percebo me matando. Aquilo que escolho ler, com aquilo que escolho prestar atenção. Se você for na internet para buscar conteúdo, você tem muitos bons conteúdos. Mas o que infelizmente chama a nossa atenção não é o conteúdo, é a futilidade, é a bobagem, é a vida do outro, é a viagem que o outro fez. Como é que nós educamos a vontade e o desejo? Como é que eu trabalho para que o meu desejo me encaminhe? Porque o desejo é a pulsão que me leva, para que ele me leve àquilo que de fato pode me fazer bem. E me fazendo bem, naturalmente faz bem àqueles que estão ao meu lado.
nós perdemos tempo demais com o que não tem nenhuma importância na nossa vida. E de repente aquilo que está gritando pela nossa atenção, nem perto a gente passa. Nem perto a gente passa. Saramago, numa das últimas entrevistas que ele deu, um documentário lindo, ao final, vários repórteres ao lado dele. Um pergunta: Saramago, você já conseguiu tantos prêmios, você foi tão premiado, o que você ainda gostaria de ganhar nessa fase da vida? Ele parou, pensou e respondeu: tempo. Eu gostaria de ganhar tempo. É isso, minha gente. É a maior riqueza que um ser humano hoje pode ter, é tempo, viu? Para ler a obra que gostaria de ler, para estar no lugar que gostaria de estar, para poder fazer o que gostaria de fazer. Valorize o seu. Mesmo quando a cruz nos pesa, mesmo quando a vida é difícil, que a primeira regra que nós precisamos aprender para nos livrar das ilusões religiosas é de que a nossa vida fica mais fácil porque temos Deus. Não. Deus não vai retirar de nós o que humanamente nós precisamos enfrentar. Mas a fé, ela acaba funcionando como um instrumento de batalha. Não espere que Deus vá facilitar a sua vida. Da mesma forma como um pai não pode facilitar a vida do filho, porque seria uma irresponsabilidade, porque o impediria de amadurecer. Ele vai dar o suporte. Aí sim. Aí nós estamos falando de uma fé madura. Não me priva do sofrimento, porque humanamente ele não pode me privar. São escolhas. Essa crise, ela é fundamental. Aí de repente você está passando uma crise no seu trabalho, com as pessoas que estão próximas a você, uma crise no casamento, uma crise naquela amizade. Tudo, se você quiser, é um fator determinante para a mudança de rumos, de perspectivas. É como ser expulso do paraíso. Mas não desiste. Não desiste só porque está passando uma crise. Não desiste só porque foi expulso daquela comodidade que você estava vivendo antes. Exerce a sua criatividade. E permita que esse Deus que nos acessa por meio dos sentimentos, dos pensamentos, possa nos ajudar a compreender o que estamos vivendo. Sim, de maneira muito natural. A crise é fundamental para o nosso crescimento. Na psicologia a gente tem até as crises normativas. O que são as crises normativas? São as crises sem as quais você não muda de fase. Se você não vive a crise normativa da adolescência, você será eternamente um infantil, querendo que o mundo se adapte aos seus desejos, às suas vontades, às suas cores, aos seus tamanhos. Pois vem a crise da meia-idade. Você começou a perceber que está tudo despencando, não é mais como era antes, né? Você já observou? Quando a gente tem a juventude a nosso favor, você tem tanta coisa ao redor. A juventude é tão cheia de oportunidades que você não percebe que está partindo. Muito embora você já entrou no mundo partindo. Viver o primeiro dia é um dia a menos. A criança tem 1 ano. Ela tem 1 ano a menos. Se você quiser olhar pelo oposto, porque nós não sabemos o tempo que terá. Eu sei o tempo que eu já não tenho mais. Você percebe? Eu sei que conversão não é mensurável. Você não pode pedir uma régua para poder falar: eu quero saber o quanto
que você é cristão. Mas nós podemos ter indícios. Se você quiser analisar a qualidade da vida religiosa em você, é só olhar para os seus desejos. O que você ainda deseja? O que você realmente quer? É a pergunta de Jesus para o Bartimeu. Bartimeu, o que tu queres que eu faça? E assim uma angústia muito grande, porque por causa desse ritmo de vida, nós não vamos tendo a capacidade de escolher. Nós vamos perdendo o direito de escolher. É justamente um dos pontos mais conflituosos para nós no exercício da nossa liberdade interior. É quando você deixou de ter condições de escolher. E é por isso que nós precisamos ficar atentos ao contexto onde nós estamos plantados. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada. Queremos ouvir suas reflexões. Deixe seus comentários, inscreva-se para mais conteúdo e convide amigos a embarcarem nesta jornada conosco.